Hoje eu resolvi trazer um vídeo naquele modelo de prática que eu trago tão pouco no canal. Vamos falar um pouquinho sobre desenho de mãos. A mão hoje é um dos meus objetos favoritos, mas já foi meu maior pesadelo também. Para desenhar mãos a gente precisa dominar a criação da estrutura. Esse objeto é complexo, cheio de variedade. É o que o torna difícil, mas é também o que o torna tão apelativo. Então hoje eu vou te passar um roteiro do que praticar para começar a dominar o desenho de mãos. Para essa missão, nós vamos usar uma mistura de dois métodos de prática, deliberada e concentrada, que para mim é simplesmente a melhor forma de treinar uma habilidade prática. Eu uso esses métodos para tudo que eu treino hoje em dia. Juntando eles dois e dando uma super resumida, nós vamos tirar 4 conceitos principais aqui: simplificação, correção, repetição e escala. A simplificação é o pilar que torna a prática mais fácil, para não precisar de tanto esforço na hora de começar algo difícil. No desenho, podemos buscar objetivos mais simples, através da redução de detalhes e da separação, principalmente. Esses dois são os recursos de simplificação que nós vamos usar aqui no processo inteiro. Suas primeiras práticas precisam ser focadas em tornar o objeto mais fácil de abordar. Assim você consegue estudar e praticar com mais tranquilidade, sem um monte de coisa flutuando na sua cabeça, te deixando sobrecarregado. A correção é o pilar que nos ajuda a encontrar objetivos. Nós vamos buscar erros e dificuldades para podermos resolver. Já que vamos estar lidando com objetivos simples no começo, fica muito mais fácil encontrar erros e corrigi-los também. Se você quiser, faça anotações no papel ou no canvas que você está praticando dos erros que você conseguiu perceber. Isso vai te ajudar a ter objetivos mais claros na prática seguinte. O pilar da repetição é responsável por 2 ganhos principais. O primeiro é que, repetindo objetos, podemos corrigir o erro cometido antes, o que nos ajuda a não cometer esse erro no futuro. O segundo é fixar na nossa mente as partes que já acertamos, tornando mais fácil fazer certas partes do desenho à medida que repetimos bastante aquilo. Quanto mais você repete um acerto, mais vai ficando fácil e natural acertar outras vezes depois. A escala é o pilar da calibragem. Existem pessoas por aí que têm um mental de aço. Elas conseguem sofrer por algo que desejam, mesmo que o resultado seja incerto ou demorado, muito demorado. Mas para entrar nesse estado é necessário uma compensação, onde você tem uma crença inabalável de que as coisas vão dar certo no final, o que não é o nosso caso. Aqui a gente precisa de evidência de avanço para sentir a motivação. Precisamos ver algum resultado para começar a acreditar nos resultados, e isso acaba se tornando um obstáculo para muita gente. Você tá ali fazendo uma prática não deliberada, não concentrada, então não tira muito das suas práticas, não vê um avanço. E avanço aqui não é necessariamente a melhora na qualidade. Eu já senti avanços de noção muitas vezes que não melhoravam em nada a qualidade do meu trabalho, mas criavam uma visão mais clara, e isso servia para me motivar. O simples fato de eu sentir que eu entendo melhor aquele processo. Mas se não conseguimos esses pequenos avanços, sejam técnicos ou visão, fica mais difícil manter a motivação. E para contornar esse obstáculo, nós vamos sempre tentar colocar um nível de dificuldade ajustado à nossa habilidade no momento. Você sempre vai querer que sua prática seja só um pouco mais difícil do que o que você consegue fazer, porque assim existe uma dificuldade para ser superada, mas também uma sensação de que você consegue superar essa dificuldade. Se for fácil demais, você se sente estagnado, parado, até entediado. Se for difícil demais, você se sente incapaz, fraco, insuficiente. Eu vou parar de colocar a palavra triste na sua cabeça agora. Então o segredo para estar sempre motivado em continuar é calibrar a escala, fazer algo um pouquinho mais difícil do que o que você consegue. Na hora de estudar, na hora de criar, você pode abraçar só o que tu sabe que não vai doer não. Tendo esses pilares em mente, aqui vai o seu roteiro de estudo para dominar mãos. A primeira coisa que precisamos fazer é definir uma escala, nossa primeira escala. E aqui eu vou começar do zero. Começar com o modelo mais simples possível, que ainda assim vai te ajudar a evoluir. Não importa o seu nível atual, por favor, siga todas as etapas. Você ficaria surpreso com a quantidade de gente, eu incluso, que subestima a simplicidade de certos fundamentos. Nós nos achamos bons demais para fazer o básico, e é justamente o básico que traz a maioria dos retornos. Eu te digo aqui por experiência própria, você provavelmente precisa colocar o básico em prática mais vezes. Não cometa o meu erro. Uma coisa que vai acontecer em quase todos os ciclos é a necessidade da simplificação. Vamos estar sempre reduzindo detalhes e ou separando em partes menores. E também mantendo mãos em ângulos mais simples e sem poses mirabolantes. Pelo menos até o 4º ciclo, que é onde a gente vai ter as ferramentas já desenvolvidas para começar a meter o louco. Pratique cada etapa por pelo menos 3 dias antes de avançar para a próxima. E garanta que você vai meter muita, mas muita repetição. Principalmente no que você sentir mais dificuldade
dificuldade. Essas repetições vão se pagar no futuro. E se quiser, quando avançar para um novo ciclo, use os ciclos anteriores como uma forma de aquecer antes de começar, fazendo menos repetições, com a mão mais solta, sem muita preocupação. Isso também pode ser uma ótima ferramenta. Para desenvolver uma boa habilidade de desenho em um objeto, precisamos passar por certas etapas de prática. Com as mãos, em específico, vamos precisar treinar uma boa representação mental da estrutura, treinar a habilidade de esboçar mais rapidamente com mais qualidade, aprender a criar formas anatômicas semelhantes às mãos de verdade para criar mais apelo visual e depois aprender a desenhar em várias poses. Para cada uma dessas etapas, vamos ter um conjunto de exercícios. Eu chamo cada etapa de ciclo. A cada ciclo, estaremos focados em habilidades diferentes, em um estágio diferente da criação. No final você vai ter todas as etapas dominadas e aí pode usar da forma como você quiser. Cada ciclo conta com os 4 pilares embutidos. Nós estamos sempre trabalhando a simplificação, a correção, a repetição e no final a escala para o próximo ciclo. Então vamos começar com o primeiro ciclo, a blocagem da estrutura. A função da blocagem é nos ajudar a entender melhor a estrutura tridimensional. Assim, na hora de esboçar, conseguimos criar simulações 3D na nossa cabeça, visualizar essa simulação na tela e desenhar seguindo essa estrutura que a gente imaginou. A blocagem mais simples possível é a blocagem de formas básicas. Eu nunca usei essas, mas isso é porque eu já estava bem íntimo de formas orgânicas 3D quando eu comecei a estudar desenho de mãos. Mas mesmo assim, se naquela época eu tivesse praticado com formas básicas primeiro, eu teria muito menos dor de cabeça. Fica aí, eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço de hoje. Se você pratica formas básicas com frequência, eu vou te falar aqui que todo mundo acha que já praticou formas básicas o suficiente até precisar usar essas formas em ângulos difíceis. Essa é uma ótima oportunidade para dar uma ativada no seu desenho 3D. Na blocagem vamos desenhar as partes da mão separadamente. Aqui entra a separação, obviamente. Vamos separar porque a estrutura como um todo é bem complexa. Se você desenhar partes separadas, fica mais fácil abordar e mais fácil repetir. E a repetição é muito importante nesse processo. Depois a gente junta tudo com um domínio maior de cada parte. Mas primeiro, vamos praticar a blocagem da palma separada da blocagem dos dedos. A ideia é entender primeiro o volume. Todo vídeo que eu fizer falando sobre etapa vai ter essa parte aqui de blocagem 3D. Se acostume. Não subestime o quanto essas blocagens vão ajudar a gente no futuro. Esse tipo de simplificação cria uma estrutura na sua mente, que é quase um hack na hora de desenhar. Se repetir bastante, você começa a ser capaz de visualizar a estrutura antes de desenhar. Sabe quando você cria um esboço e depois apaga ele de leve ou diminui a opacidade e fica aquela referência meio fantasma que você desenha por cima? A visualização de ângulo é mais ou menos isso. Eu imagino a forma e crio o desenho dentro daquela estrutura 3D que eu imaginei. Aí na tela estão algumas blocagens úteis para começar. Repita essas para pegar a estrutura e depois você pode ir para o próximo objetivo, que é o gestual. No gestual das mãos, nós queremos aprender a esboçar rapidamente, mas com uma ilusão de tridimensionalidade também. Por isso que a gente praticou a blocagem. Com as noções 3D que desenvolvemos na primeira etapa, podemos criar ilusões apenas replicando o contorno 2D que as partes da mão teriam. A ideia do gestual é criar estruturas simples e bem dinâmicas na hora de desenhar. Não vamos blocar do jeito que praticamos no primeiro exercício, vamos imaginar aquela blocagem e expressá-las com traços mais simples de gestual. Aqui nasce a nossa habilidade de criar mais rapidamente uma base e poder avaliar se ela tem a qualidade que queremos para o nosso desenho ou não. Você pode seguir a mesma ideia do primeiro exercício e praticar as partes separadas, mas depois praticar com elas juntas também. No gestual, entender como as diferentes partes funcionam juntas é essencial. O objetivo desse exercício é conseguir transmitir o movimento da mão como uma só. Então, separar para simplificar e depois juntar para fixar. Para o gestual, existem algumas visões que vão nos ajudar na hora de praticar. A primeira é que as palmas são muito importantes na aparência das mãos, tanto a palma quanto as costas da mão. Se desenhadas com uma boa forma, vai ter uma diferença considerável na aparência da mão em geral. A segunda é uma coisa que me ajudou a esboçar mais rápido na etapa de gestual, e é desenhar formas mais quadradas para os dedos. Elas engordam um pouco da base para o meio e depois vão afinando de novo do meio para a ponta. E vendo de lado a gente consegue também enxergar uma certa inclinação na ponta do
do dedo, e replicar essas modificações ajuda muito na hora de desenhar. Vale também separar os dedos em juntas, né? O dedo tem duas juntas, então ele fica separado em 3 partes. Quando você está desenhando dedos dobrados principalmente, é muito importante considerar isso. Na hora do gestual eu geralmente ignoro as juntas, eu só jogo o fluxo completo e depois eu vou adicionando as juntas ali. Mas é importante ter em mente que existem essas juntas. Outra coisa que vai ajudar é prestar atenção no movimento. Mãos, não importa o quão simples, sempre vão se beneficiar de desenhos mais fluidos. Então é sempre interessante considerar um gestual mais exagerado em alguns dedos que estão se destacando, por exemplo, ou um movimento mais fluido em geral. E a última dica é desenhar os polegares com a mesma ideia de estrutura, meio quadrada também. A diferença é que os polegares têm uma proporção diferente. Da base para o meio eles são mais magrinhos, e do meio para a ponta eles dão uma engordada bem mais significativa antes de afinar, principalmente se visto de lado, isso fica bem mais evidente. Então é interessante considerar isso. Eu sugiro praticar 3 dias de blocagem e 3 dias de gestual depois, totalizando 6 dias de prática. Mas se você tá com pressa, eu sugiro que você não esteja, pode fazer os dois juntos por 3 dias. Vai dar mais trabalho, porque aumenta o volume, mas aí você vai se desenvolver mais rápido também. Nosso segundo ciclo vai ser o refino de formas. Depois de repetir bastante aqueles primeiros 2 exercícios, nós podemos desenvolver uma ideia muito melhor da estrutura das mãos. Com essa estrutura bem estabelecida, vamos começar a adicionar formas anatômicas mais precisas. Assim vamos adicionar ao nosso kit de habilidades uma nova habilidade: esboçar formas mais convincentes para todas as partes da mão. Pratique blocagens e gestuais com formas mais anatômicas. Depois de desenvolver a habilidade de blocar e esboçar, adicionar esse aspecto das formas vai mudar bastante a aparência do que você desenha. Praticar os 2 exercícios com formas mais anatômicas vai ajudar a fixar melhor aquelas estruturas e criar uma qualidade maior de esboço também. Adicionando essas formas anatômicas nos exercícios que já estamos praticando, vamos conseguir escalar a dificuldade. Assim conseguimos uma maior qualidade. Eu vou falar um negócio pra você aqui: desenvolver bem esse instinto para formas anatômicas é roubadíssimo no desenho. Quando você esboça com essas formas bem aplicadas, seu desenho tá quase pronto no começo. É ridículo. Mas vamos manter alguns aspectos da simplificação ainda. Primeiro, não teremos muitos detalhes. Vamos focar em formas. Segundo, vamos continuar separando as partes e depois praticar com elas juntas. E terceiro, praticando as partes todas juntas, vamos manter poses mais simples, mudando apenas os ângulos, como já estávamos fazendo. Separadamente, você vai estudar palmas, polegar e os 4 dedos, considerando formas mais orgânicas e curvas, tentando ser um pouco mais fiel à realidade. E eu separei os 4 dedos do polegar porque o polegar ele é diferente dos outros dedos. A diferença do indicador, dedo do meio, anelar e mindinho é que é simplesmente questão de tamanho. O polegar ele tem uma estrutura um pouco diferente, por isso é interessante separar dessa forma. Depois de praticar com eles isolados, a gente desenha com todas as formas juntas. Ao desenhar mãos completas, existem algumas outras dicas que vão te ajudar. Em diferentes ângulos, a silhueta vai ser diferente, tanto para a palma quanto para os dedos. Prestar atenção nessas formas genéricas vai ajudar muito no processo para facilitar o nosso desenho. E agora que estamos começando a juntar tudo, precisamos considerar mais a diferença de tamanho entre os dedos. O dedo do meio ele é maior e mais alto que todos. O indicador e o anelar podem ser iguais, ou o indicador pode ser menor, e o mindinho ele é sempre menor e mais fino que os outros. Tenha sempre isso em mente. Uma outra coisa que pode ser um diferencial na hora de desenhar com formas anatômicas é considerar a gordura. Ela afeta diretamente a aparência do desenho. Nas mãos temos 2 tecidos de gordura principais, um que abraça o polegar e um que vai ali do pulso até o dedo mindinho mais ou menos. Esses 2 volumes podem mudar a forma da mão, então é interessante prestar atenção neles. Depois de praticar bastante com formas anatômicas, podemos finalmente desenhar mãos em contextos diferentes, ou seja, poses. Essa parte vai criar uma escala de dificuldade maior que as outras, mas se você praticar bastante as etapas anteriores, essa aqui vai ser bem mais fácil. A atuação nas mãos tem muito a ver com interpretar cada parte por si só. Porém, como parte de um todo, é meio confuso, eu sei. Palmas, polegares e cada dedo vão ter sua personalidade própria na pose, mas ainda assim vão estar trabalhando juntas para criar a pose da mão. E é nessa etapa que você vai sentir o poder das práticas de gestual para esboçar. Eu não consigo colocar em palavras o quão mais fácil fica desenhar quando você é capaz de criar gestuais com formas de boa qualidade. E já fixou na sua mente aquela estrutura tridimensional. É outro mundo.
outra experiência. Tente separar grupos de poses diferentes. Mãos abertas, mãos fechadas, mãos segurando, mãos com o dedo em pé, soltas e leves, ou mais tensas também. Qualquer variação que você consiga separar em um grupo. Assim você começa a encontrar pontos que são comuns ao mesmo grupo, com muita frequência. E aí quando você estiver criando, vai ter categorias na sua cabeça para saber de que grupo você está tirando aquela mão e quais características são mais comuns. É interessante praticar cada um desses grupos separadamente. Um dia só para mãos fechadas, um dia só para mãos segurando e por aí vai. E como nos outros ciclos, aqui vão algumas dicas para praticar. Agora que temos mais intimidade com a simplificação de forma bruta, podemos começar a usar alguns atalhos. Um desses atalhos é tratar dedos que estão juntos como um único volume. É muito comum vermos os dedos do meio e o dedo anelar sendo desenhados dessa forma. Dedos levemente distantes também podem ser agrupados. Essa simplificação ajuda muito na hora de esboçar. Depois é bem fácil de separar. Comece com os dedos que estão atrás, em poses que tem algum tipo de sobreposição. Isso vai ajudar a ficar mais organizado e não errar na continuidade. Continue fugindo dos detalhes. Detalhes só têm valor com uma boa estrutura por baixo. Se sua estrutura tiver qualidade, você nem vai precisar de tanto detalhe de qualquer jeito. Então deixa isso para ser praticado em outro momento, quando você já tiver dominado a criação simplificada. Além do mais, você já vai estar complicando ao criar poses diferentes para as mãos. Eu te garanto que isso vai ser dificuldade o suficiente. Ao desenhar com mais variedade, nós encontramos alguns obstáculos. Às vezes precisamos de uma abordagem diferente para poses diferentes. É quase como se estivéssemos desenhando um outro objeto. Se estiver sentindo dificuldade em alguma pose, tente mudar a forma como você simplifica o gestual dela primeiro. E só depois você busca formas anatômicas para encaixar ali. Isso vai ajudar bastante. Lembrando que a minha sugestão para seguir esse roteiro é praticar com bastante repetição. Quanto mais você colocar repetição, mais vai ajudar. Lembra também de não ficar dias sem praticar alguns desses aspectos no começo. Nesse começo é muito importante manter tudo fresco na sua mente. Se você viu o vídeo sobre ferrugem, você sabe do que eu tô falando. Outra coisa que eu preciso falar é o seguinte: esses 3 dias em cada ciclo não são nada. Para sentir o domínio e o conforto no desenho, você precisa colocar muito mais tempo de prática. Esse roteiro é para você se acostumar e ter um norte para seguir. Então lembre de não parar. Você vai precisar de muito mais tempo de prática para realmente se sentir confortável e sentir que desenhar mãos é fácil. Tente, pelo menos no começo, estar sempre praticando tanto o gestual quanto a blocagem de formas anatômicas. Se você abrir mão de um em nome do outro, você vai enferrujar bem fácil. Depois de desenvolver um pouco mais de noção, dá para ficar mais tempo sem praticar. E aí você decide quanto tempo você quer ficar sem. Eu também te ajudo a pensar melhor nisso no vídeo sobre ferrugem. Vai lá dar uma olhada.